Chegando aí para mais um vídeo para o canal Positivamente Diferente, pensando positivo, sendo diferente. Eu quero dizer para você que você não tem motivo para parar, não tem motivo para desistir. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele nos garante na sua palavra, quando Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então é o Senhor quem faz na tua vida. Se tu estás passando por tribulação, por angústia, acalma o teu coração, confia no Senhor, que o mais Ele fará na tua vida. Não é somente você que está passando por luta. Você já parou para pensar, o servo do Senhor? Vemos um exemplo de Davi. Davi foi um jovem que tinha tudo para ser feliz no meio da sua família, e de repente se encontra Davi sendo perseguido, ali cuidando das ovelhas do seu pai. De repente se levanta um urso, se levanta um leão, se levanta Golias contra Davi, se levanta Saul contra Davi. E muitas vezes nós dizemos, eu não suporto essa luta, porque que tudo acontece comigo, dentro da minha casa é uma luta, é uma tribulação, todos contra mim e eu contra todos. Então Davi tinha todo motivo de desistir, de parar na caminhada, mas o nome de Davi está registrado como um guerreiro. Então você também é um guerreiro, somente confia no Senhor. Essa luta que tu estás passando não é para a tua morte, mas sim para a tua honra. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Muitas vezes nós se lamentamos, queremos parar, queremos desistir do nosso sonho, queremos desistir da nossa família, mas o que eu tenho a dizer para você, lute, persevere, porque Davi, quando ele esteve diante daquele Golias, diante daquele gigante que estava afrontando o povo de Israel, todo um exército estava recuado, com medo daquele gigante. Mas o que Davi falou, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então vá contra esse gigante que está te afrontando em nome do Senhor dos Exércitos. Não vá na sua força, no seu conhecimento, porque o homem é falho, mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. Vemos também um exemplo bíblico, você quer outro exemplo? O exemplo de José. José, no meio de uma família que aparentemente perfeita, o seu pai lhe amava, sua mãe lhe amava, de repente se encontra José sendo odiado somente por ser sonhador. Você observou que todas as pessoas diferentes eles são perseguidas? Eu já fui perseguido, eu estou sendo perseguido por causa desse canal. Tem pessoas que zombam, né? Por às vezes nós termos uma atitude diferente. Tem pessoas que às vezes criticam por não aceitar alguém diferente, mas se você quiser ser igual a todo mundo, seja. Mas que eu decidi ser diferente, e ser diferente não é um privilégio somente para alguns, você também pode. Pare de copiar os outros, pare de estar repetindo palavras que os outros repetem, porque ensinamos o papagaio a falar coisas para repetir, mas o ser humano não. O ser humano ele tem que ouvir, o ser humano tem que criar, o ser humano tem que ser alguém diferente, o ser humano tem que toda a capacidade de ser aquilo que ele quiser ser. Basta somente confiar e acreditar, seja original, deixe de ser cópia. Então José, no meio da sua família, tinha uma família aparentemente perfeita, mas de repente se levanta os irmãos de José contra ele. Se levanta só por causa de um sonho, só por causa de um sonho que Deus iria lhe honrar. Se levanta os irmãos, e vemos aí que a perseguição, as lutas não vem de fora, mas está dentro da nossa casa. Talvez a tua luta esteja dentro da tua casa, talvez o gigante esteja dentro da tua casa, mas o que tu tens que fazer? Tu tem que recuar, tu tem que ficar cabisbaixo? Não, levante a cabeça e diga, bata em retirada, porque o Senhor dos Exércitos chegou e está presente na minha vida. Então nós temos autoridade para repreender o mal, para repreender toda luta, e de repente se encontramos ali, e vemos José, um jovem de atualmente 17 anos, e de repente todo aquele batalhão de irmãos se levanta contra ele, querendo destruir. De repente encontra uma forma, por causa de inveja, por causa de uma túnica que o seu pai deu. Já veja aqui que aquilo que nós temos foi ele que nos deu, foi o nosso pai que nos deu. Então os invejosos que suporte, os invejosos que aceite o que o Senhor está fazendo na tua vida, o Senhor está te honrando, é porque o Senhor sabe que tu tem feito a obra dele com amor.
Então vemos ali os irmãos de José se levantam contra ele, vende José. E ali de repente José, antes de ser vendido, é jogado em uma cova. E tu imagina, você já parou para pensar o clamor de José dentro daquela cova? O medo, a angústia. Mas ele não perdeu a sua fé, ele tinha a esperança que o Deus de Israel era com ele. E naquela noite a qual José passou dentro daquele poço ali no fundo daquela cisterna, daquele poço ali no Egito, ele foi lançado, foi jogado, e o propósito e os projetos dos seus irmãos era vender ele para o Egito, mas uma vez livre, sempre livre. Um escravo, ele só é escravo até o dia que ele quer, mas José era livre, era um sonhador, e de repente José é vendido. Os seus irmãos queriam o devorar, queriam matar, mas um dos seus irmãos diz: vamos vender. Que lucro nós teremos se derramarmos o nosso sangue, o sangue do nosso irmão aqui, e vender José para o Egito? E ali José começou a se destacar, porque onde um diferente chega é destaque. Você pode observar que os diferentes, aonde ele pisa, algo acontece. Nada acontece por acaso. Você nunca vai ver uma pessoa comum chamar a atenção de Deus. Você nunca vai ver pessoas comuns, pessoas que não têm uma força de vontade de se destacar nesta vida. Então, se você quer continuar do jeito que você está, continue. Parabéns, você vai ser mais um no meio da multidão. Mas se você quiser se destacar, você quiser ser diferente, que nem José foi, que nem Davi foi, e de repente José ali recebe uma oportunidade, e de repente José se torna o governador. Deus honrou aquele jovem porque ele foi diferente. Deus quer te honrar porque tu está sendo diferente. Então, enfrente as lutas, seja um sonhador, enfrente os gigantes se for preciso, mas dentro da tua casa o Senhor tem que reinar, porque até aqui o Senhor tem sido bom e fiel. Ele não desampara aqueles que confiam nele. Olhe para o alto, olhe para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, se você sentir desejo em seu coração de parar, não pare. Não desista dos seus sonhos, continue perseverando, porque a vitória ela está depois da muralha. O povo de Israel teve que rodear as muralhas de Jericó 7 vezes no mesmo dia. E ali foi uma prova de Deus para aqueles homens que estavam ali, para Deus mostrando que para nós alcançarmos a nossa bênção, nós precisamos perseverar, precisamos lutar com todas as nossas forças. Então, aonde está a tua força? Persevere. A tua família é um projeto de Deus que está entregue nas tuas mãos. Tu vai deixar a tua família ser destruída somente por causa do orgulho, por causa dos ensinamentos que nós tivemos em nossas vidas? Não. Jesus, ele te chamou para que você venha dar a volta por cima. Então esqueça o passado. Muitos ficam presos no passado, o passado já passou. Eis aí o presente de braços abertos para ti. Então abrace o presente, agarre as oportunidades e não procure fazer aquilo que você quer, mas aquilo que o Senhor quer. Os teus filhos são herança do Senhor. A tua mulher é como uma árvore plantada ao redor da tua casa que dá frutos. Então persevere, olhe para o alto, não desista. Então vemos que estamos aí chegando, né, o Dia dos Pais. Quantos pais têm perdido, tem sido arrancada a autoridade dos pais dentro de casa? As mulheres, muitas delas, não todas, mas têm arrancado a autoridade que é constituída por Deus. Os filhos não estão honrando mais os seus pais. É por isso que vemos inúmeros jovens perdendo a sua vida, porque não estão honrando os seus pais, não estão honrando a sua mãe. E aí os seus dias estão sendo abreviados na terra, porque aquele que honra pai e mãe, os seus dias são prolongados sobre a terra. Então você que é filho, que está me acompanhando, não me leve a mal, mas o Senhor diz: honra o teu pai, honra a tua mãe, é mandamento. Quer ser feliz? Honra. Quer ser feliz? Obedece, porque obedecendo você vai conseguir realizar os teus sonhos. E vemos mais ainda, que você, nesta oportunidade, você pode sim ser feliz com aquilo que você tem. Não é o lugar que você está, não é a localidade que te vai te fazer feliz ou não, é as tuas atitudes. Então você
saiba de uma coisa, que você hoje tem uma oportunidade de lutar pelos seus sonhos. Você já chegou até aqui, você é um sobrevivente, nós somos sobreviventes, né? Foram lutas, foram muitas lágrimas derramadas, mas aqueles que confiam no Senhor, eles não ficarão prostrados, pois o justo cairá 7 vezes, e 7 vezes o Senhor o colocará de pé. Então ponte em pé e o Senhor falará contigo, né? Estamos aqui ao pleno, a livre. Eu estou aqui para dizer, através deste canal, através desse vídeo, que quanto mais você passar por luta, é uma prova que você é forte. E eu lhe provo, quando o homem passa por grandes tribulações, por grandes lutas, a sua fé aumenta, porque nesses momentos tudo que nós temos é a fé. A fé, ela move montanha, a fé nos empurra para a nossa felicidade. A fé é algo que o Senhor nos dá, então tenha fé. Você tem o Espírito Santo contigo, o Consolador. Então levante, guerreiro, levante, mulheres corajosas, levante, jovens, para fazer a diferença nessa nação. Então quero agradecer essa oportunidade e vem deixando aí, né? Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, né? E não desista, não pare. Se tudo está difícil, apenas confia, porque sabemos que a tua bênção vai chegar. Uma coisa eu sei, que Paulo diz, me esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para os que estão adiante. Então pensai nas coisas que são do alto e não as que são da terra, porque tudo aqui é passageiro, mas o nosso Deus tem uma promessa, e a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida quando você tomar posse. Então toma posse da tua bênção, toma posse da tua vitória e crê. Esta palavra vai direto ao teu coração. Você tem sim capacidade de vencer, seja diferente, lute. E quando você se encontrar em momentos difíceis, em uma grande luta, lembre desses homens que eu falei. Lembre de Abraão, que saiu da sua parentela em busca de uma terra prometida. Lembre de Moisés, que mesmo sendo líder, liderando aquele povo, foi perseguido, maltratado. Então você é o líder da sua casa. Então toma posse desta palavra ao teu coração. Fica firme, confia no Senhor. Ponte em pé e o Senhor irá te honrar. Então fica aí esta palavra ao teu coração. E o que eu tenho a dizer para você: existe esperança. Jesus está vivo. Ele ressuscitou.